Olá, bom dia. Como é que estão por aí? Espero que todos estejam bem. Eu quero desejar boas-vindas, né, para você que é novo aqui no canal, né? A gente tem 15 inscritos no canal, né? Que bênção. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mim, né? Aí, às vezes a gente segue vários, assim, né? Segue os canais e é interessante a gente saber um pouco assim da origem da pessoa, né? E também assim de saber como é que ela se tornou seguidora, né, do Senhor Jesus Cristo, como é que ela se tornou discípulo, né? Como é que foi esse encontro, né? Tudo que a pessoa passou antes, né? Bem legal para a gente entender essa transformação, né? Porque a partir do momento que você tem um encontro, né, que o Senhor Jesus Cristo lhe recebe, que você enxerga que você precisa dele, né, você precisa do socorro dele, vai ocorrer uma transformação na sua vida, né? E é bem interessante porque você começa a perceber do que você viveu antes, né? De tudo que você viveu antes, tudo tá ligado, né? Para que você tenha uma libertação, para que você tenha uma cura, uma transformação, né? E comigo não foi diferente, né? Da mesma maneira também, né? Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês sobre o meu testemunho, de quando eu nasci, tudinho, né? As coisas que eu já fiz, né? Algumas coisas que eu acho que é bem interessante falar, porque envolve o espiritual, né? E aí a gente vai começar aqui, né? Eu escrevi aqui, é bem grande, mas a gente vai resumir para não ficar um vídeo muito longo. Aí de vez em quando eu vou trazer uma parte aqui para vocês, tá bom? Dessa transformação que aconteceu em mim. Então vamos lá. Eu vou dar uma iniciada aqui para vocês, tá? Vou lendo, aí eu vou parando um pouco, tá bom? Para que vocês possam entender. Vocês também podem fazer pergunta aí no comentário, vocês também podem dizer de onde vocês estão assistindo esse vídeo, né? De onde que você é. Eu vou ficar bem feliz em saber, tá bom? Então vamos lá. Para quem não sabe, assim, né? Que eu sei que tem amigas minhas aqui também no canal, né? Mais um exemplo, quem não sabe, assim, eu vim de Manicoré, né? Manicoré é um município aqui do Amazonas, né? Eu nasci lá. E como é que foi isso, né? Como é que foi para eu ser concebida, né? A minha mãe conheceu o meu pai. E aí, num encontro, né? A gente hoje em dia fala em... Eles ficaram, né? Eles ficaram e aí veio eu, né? E eu não fui fruto de um casamento, né? E aí o meu pai, né? O que eu sei, assim, é que ele já tinha outros filhos com outras mulheres, né? Além de mim. Então, aqui no Amazonas, não sei hoje em dia, né? Mas antigamente tinha muito isso, assim, né? Dos homens terem filhos com uma, com outra, né? E aí terem várias mães solteiras, né? E aí foi o caso da minha mãe, né? Eu fui concebida dessa maneira. E aí, o que acontece, né? Com o tempo, eu fui crescendo e eu fui observando, assim, algumas coisas na minha vida, né? E aí eu lembro que... Assim, eu vou contar algumas coisas que eu lembro, né? Eu lembro que o meu pai, ele tem um lanche, ele também tem tipo um mercadinho assim, né? Já de muitos anos. E aí eu costumava, às vezes, ir lá, né? Às vezes eu ia lá pedir uma bolacha doce, né? Às vezes eu ia lá pedir um shampoo. Eu fazia isso, né? E eu lembro que uma vez eu tinha 10 anos, e aí eu fui lá, eu não lembro o que foi que eu fui pedir, né? E nesse tempo meu pai, ele já tava morando junto com uma mulher, né? Eu lembro que ela era uma mulher loira. E ele já tinha uma filha, né, também com ela. E aí eu lembro que eu fui lá pedir alguma coisa, provavelmente.
E assim, né? Eu nasci assim, o que eu me lembro era uma infância assim muito simples, né? Muito humilde. Eu morava na casa dos meus avós, né? Junto com os meus irmãos e também a minha mãe, né? Era uma casa de madeira, assim, né? Bem simples. Então eu sempre tive muito assim, pouca roupa, né? Pouco, porque minha mãe trabalhava muito, né? Ela trabalhava em casa de família. E ela fazia o que ela podia por nós, né? E aí, às vezes, eu ia lá com meu pai. E aí tá aqui escrito, né? Aos 10 anos, passei por uma rejeição por meu pai, né? E aí, lá, eu fui lá com ele falar, né? Pedir alguma coisa. E aí ele disse assim, olha, tu não é minha filha, não precisa mais... Tu não é minha filha, não precisa mais vir aqui, né? Eu te registrei porque tu precisava estudar. E aí eu, 10 anos, né, ouvi aquilo, né? Aí fui embora pra casa, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu contei pra minha avó, né? A gente morava junto com ela, eu contei pra ela ir lá no quintal de casa, assim, no quintal da minha avó, tinha um giral onde a minha avó costumava lavar roupa, lavar louça. A gente, né, costumava fazer isso. E aí eu lembro que eu cheguei perto dela e eu falei pra ela o que ele tinha me falado, né? E aí ela olhou pra mim e ela disse assim, daqui a 10 anos tu vai ter 20 anos e teu pai vai ter orgulho de ti, né? E aí mais pra frente eu vou contar pra vocês, né? E aí, deixa eu ver aqui. Aí eu cresci vendo que o meu pai, ele tinha condições de fazer algo por mim, né? Mas ele não fazia, né? Acho porque, como eu tô falando pra vocês aqui, não que isso seja aceitável, né? Mas acontece, né? Do homem ele não dá esse apoio, né? E eu lembro que eu via isso, né? E aí também eu lembro que eu falava pra mamãe, né? Que mãe, coloca ele na justiça, né? Pra que ele me dê algo. E a mamãe não queria, né? Ela nunca colocou. E aí, depois desse tempo, o que que aconteceu, né? Com os meus 11 anos, na verdade, antes dos 11 anos, né? Eu lembro que, vou contar um pouquinho assim também dessa fase, que é bem interessante, né? Que é quando eu comecei a ter o contato com a questão da questão da sexualidade, né? Da mudança de comportamento nesse sentido, né? E eu lembro que ia um conhecido lá na casa dos meus avós, ele ia. E eu lembro que eu era criança e ele tocou no meu seio, assim, né? Mas eu não falei nada, né, pra ninguém. Porque eu também, criança, não entendia, né, gente? Mas eu lembro, ficou na minha memória, né? E eu lembro também que eu passei por um aliciamento, né? Graças ao Senhor que não foi um estupro, né? Mas assim, eu tinha 11 anos, né? E eu lembro que eu, quando criança, né? Eu era uma criança assim, nada quieta, né? Até hoje, eu acho que até hoje eu não sou muito... Assim, eu era muito inquieta, né? E eu lembro assim, que a minha mãe e minha avó, elas sempre diziam, né? Sempre me comparavam para eu ser parecida com uma prima minha, né? Que ela já é mais quieta. E isso, na minha mente, né? Fazia com que eu não me aceitasse. Sabe, assim, eu não me aceitava, porque eu dizia assim, elas não me aceitam, então algo em mim não... Eu também não me aceito, né? Era algo assim, né? Que eu não... E eu... Era como que se eu quisesse, assim, forçar, né? Mas como que eu vou ser outra pessoa, né? Se eu sou assim, sabe? E aí que eu ficava mesmo mais inquieta, mais assim, né? Prontava. E aí eu lembro que com 11 anos eu passei por esse aliciamento e aí o que, que eu percebi? Que eu me tornei uma pré-adolescente, né, que fala, mais acesa, né, que dizem assim, né, já queria pensar em namoro, já, e aí eu lembro que eu já fiquei já desse jeito, né, com 11 anos. E aí depois dos 11 anos, 11 para 12, eu fiquei muito doente, né,
eu fiquei muito doente, eu fiquei toda inchada, assim, meu corpo todinho ficou inchado. E aí eu fui morar em Porto Velho, né? E eu morei em Porto Velho até os meus 12 anos, né? E aí eu passei um ano lá. Aí eu voltei. Aí por que eu fui pra lá, né? Porque lá era melhor pra encontrar um tratamento pra mim, né? Na minha saúde. E aí eu fui pra lá. E eu lembro assim que eu não era, lá também não era quieta. Eu lembro que eu pintava meu cabelo, né? Queria ter atenção, né? Fazia um monte de coisa para querer atenção. E aí eu lembro que com 12 anos eu voltei para Manicoré, né? Eu retornei a Manicoré. E aí lá com 12, 13, 14, né? Foram idades assim que eu já não, assim já era já totalmente diferente, né? Já era uma menina já que já queria ser uma mulher, né? Não queria mais ser uma adolescente, né? Já queria usar roupa de mulher adulta, já queria, na minha cabeça eu achava que eu já era que eu queria ser uma mulher, né? E aí já tinha já todo o costume, né? De sensualidade, né? De vaidade, de maquiagem, de querer já ser mesmo, né? E de negócio de namoro, né? Assim, foi umas idades, assim, muito difícil, né? 13, 14 e... foi 12, 13, 14. E uma idade, assim, onde eu fiz, assim, muita coisa, assim, que hoje em dia eu me envergonho, né? Que foi um exemplo, né? Ficar com negócio de namoro, né? Aí ficava com um, com o outro, né? Que chamam até de piriguete, né? As roupas também, assim, roupas mesmo bem extravagantes, né? E que chamava atenção mesmo, né? Assim, já era roupa mesmo que nem... Assim a gente vê, né? Hoje em dia aqui em Manaus, que, né? Muitas meninas assim, né? E eu era uma dessas meninas desse jeito, né? E eu lembro que eu bebia, né? Fazia essas coisas assim. E eu lembro que com 14 para 15, né? A minha mãe, ela começou a trabalhar viajando, né? Ela tinha que viajar. E aí, desse tempo, eu lembro que eu aprontei, né? E aí, o meu tio me deu uma surra, né? Eu apanhei mesmo muito, assim, dele, que eu fiquei de cama doente, né? Que eu aprontei, né? Mas antes, assim, né? Eu digo assim, ele do que outra pessoa na rua, né? Ele me corrigiu, né? E eu lembro que com 15 anos, os meus avós, né? Meu avô, minha avó, eles ficaram muito... Os dois ficaram quase ao mesmo tempo, assim, doentes, né? E aí eu perdi o meu avô primeiro, né? Ele faleceu, aí depois faleceu a minha avó. E aí eu lembro, assim, que depois desse tempo, aí eu acho que eu fiquei mais ainda, né, com a minha cabeça mais ainda, uma revolta, assim, né, que tinha, assim, dentro de mim. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, que tudo isso aqui, né, que eu passei, que eu fiz, tem algo relacionado a atuações de demônios, né, que eles influenciam, né, a partir do momento que uma pessoa ela passa por uma situação de aliciamento ou de uma relação sexual, né, com alguém, ou uma moça ou um rapaz, né, se prostitui, porque prostituição não é só você cobrar por sexo, né, é você também ficar com um e com o outro, né, isso é prostituição, isso é você pecar contra o seu próprio corpo, né, e eu olhando assim para isso que eu passei, hoje eu consigo ver de forma espiritual o que eu não via antes, né? Nessa época eu nem tinha ideia, né? Vou até compartilhar com vocês que em relação à minha, assim, o lado espiritual, né? A maioria de nós, quando a gente, né, aqui na nossa cultura, né, aqui é normal a pessoa ir para a igreja católica, né? Aqui
Logo que a pessoa, ela já desde pequena já vai para lá, né? Para a igreja católica. E eu lembro que eu ia, né? E teve duas coisas que marcaram assim para mim lá na igreja católica, que foi quando tinha a hora da aulinha, né? Eu lembro que eu sempre lembrava das 4 passagens que falava quando Satanás ele ia querer, né? Tentar o Senhor Jesus Cristo, né? Ele ficava falando, né, para o Senhor Jesus Cristo os versículos bíblicos. E eu lembro dessa passagem. E eu lembro também que eu tenho, acho que nem sei se ainda tenho uma foto que eu fiz a primeira comunhão, né? E aí na primeira comunhão eu tinha que confessar os pecados, tudinho, e depois comer da hóstia, né? Eu lembro que eu fiz isso só uma vez, né? E aí como eu vivia nessa vida assim, de ser uma menina, digamos assim, vulgar, né? Que estava nessa coisa de prostituição, eu ficava com vergonha, né? Aí eu comi, eu acho que uma vez só, e aí eu falei assim, eu não vou comer mais, né? Porque eu tenho pecados, né? Eu dizia assim. E aí foi um dos momentos assim na igreja católica, né? Que aí eu não fazia mais aquele momento da missa, né? Onde as pessoas vão lá e comem, né? Eu já não ia, porque eu ficava com vergonha, né? Eu dizia, não, tenho essa vida, né? E aí você quer saber mais, né? Quer entender mais sobre isso. Eu escrevi um e-book, já faz 3 anos, né? Que eu venho escrevendo ele. Ele não foi editado, né? Assim, eu não paguei ninguém para editar ainda. Então fui eu quem fiz, né? E foram nesses 3 anos, assim, eu escrevendo, orando, pedindo direção do que escrever, né? Escrever realmente o que aconteceu, né, comigo. E aí, quando foi esse ano, eu consegui publicar ele na Amazon, né? Ele tem o nome dele aqui no canal, né? Como a fé pode transformar a sua autoestima, né? Porque uma pessoa, a partir do momento que ela passa por uma rejeição, né? Ela vai, principalmente quando é criança, ela vai ter vários comportamentos, né? Vai ter várias fugas, né? Eu acredito muito nisso, assim, de quem eu já observei, né? De mim mesmo. A pessoa busca fugas, né? Tem gente que vai buscar nas drogas, mas só que até diante disso, dessas fugas, tem um histórico espiritual, de que a pessoa ela não vai à toa, né? Tem um demônio influenciando ela aí. Ou ela vai para essa área de imoralidade sexual, né? Ou ela vai para a área de vício, né? Ou ela vai para uma área de roubo, né? Então já tem uma influência maligna espiritual que eu não sabia que tinha, né? Que esses demônios eles já agiam não só na minha vida diária sexual, mas também na vida das minhas primas, né? De uma prima minha que depois eu fui saber, né, sobre a vida dela, da minha tia. Então não era só na minha vida, né? Então esses espíritos malignos eles já atuavam nos outros da minha família, né? Então eu vou falar para vocês assim que foi um passado desse jeito, né? Que eu tive dos meus 11 anos até os meus 15 anos, né? Que foi assim a adolescência, né? Não, que foi a pré-adolescência, a adolescência. Então ali eu lembro que eu tinha essa revolta, assim, né? E era influenciada também, né? Não vou falar que foi só a rejeição, porque também tinha a vaidade, né? Tinha a questão do egoísmo, de você não enxergar, né? É difícil para um adolescente, eu falo assim de mim como adolescente, né? Não vou dizer de todos, mas é difícil ele enxergar o lado do outro, né? Um exemplo, né? Ele só pensa ele vai pensar na dor dele, então ele acaba sendo, digamos assim, egoísta, né? Não, mas e eu, né? E a minha dor? Então ele só pensa mais. E aí ele, né? Eu digo que eu de mim era nisso, né? O egoísmo, a vaidade, né? A sensualidade, a lascívia, né? Tudo isso aí foram pecados, né? Que eu cometi
na adolescência que eu me arrependi, né? Que eu me arrependo até hoje. E eu creio que o sangue de Jesus me purificou. E por isso eu estou contando aqui, né? Que às vezes você está numa situação assim, você usa roupas sensuais, né? E você é uma jovem, né? Você é um jovem que está começando a fumar cigarro. E aí do cigarro você já pode ir para a maconha. Mas pode ser uma dor aí dentro de você, né? E você está sendo influenciado, está sendo levado por espíritos malignos, né? Porque eles se alimentam desse sentimento aí, né? Pode ser uma mágoa, pode ser uma decepção, pode ser um rancor. E aí você está indo por caminhos que vai fazer mal para você mesmo. E eu tenho a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim: o perigo da imoralidade. Então, aqui, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, muitos já são dominados pelo quê? Pela pornografia, pela prostituição, né? Tem gente que não sabe ficar sem fazer sexo, né? Sem ter relação sexual, porque há um demônio, né? Há uma entidade maligna agindo no corpo dessa pessoa, né? Ó, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então, esse versículo aqui é muito profundo, né? Sobre as relações sexuais antes do casamento, né? Que é o pecado de fornicação, que é a pessoa que vai se unindo, né? Com um e com o outro, né? Prostituição. E ela se torna uma só carne, ou seja, ela vai ligando, né? A alma dela. Eu não vou ficar falando no sentido assim profundo, espiritual, porque eu vou falar mais do tratamento e do processo de libertação na minha vida. Mas para você que quer ir para esse processo de libertação, quer entender mais sobre sua própria história, né, sobre como vencer um vício que você está aí passando, você pode ir para o canal da igreja onde eu congrego, né, Igreja Nacional do Santuário de Deus. Nesse canal você vai receber todo o apoio, né, para você que quer verdadeiramente ter uma transformação, você que quer ser livre, porque a partir do momento que a pessoa tem um vício, né, seja de imoralidade sexual, seja de mentir, seja de roubar, seja de fofocar, ela precisa de libertação, ela precisa de ajuda, tá bom? E aqui diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, eu falo em relação, essa palavra do Senhor vem dizer o que você tem feito com o seu próprio corpo, né? Por mais que você diga assim, não, o corpo é meu, eu fico com quem eu quero, eu fico com um e com o outro mesmo. Então, assim, né, eu fui para Porto Velho com 12 anos, aí vim para Manicoré, né, como eu contei para vocês. E aí a minha família era assim, né, desse jeito, e eu lembro que o meu irmão mais velho, ele também estava dando bastante, assim, preocupação para minha mãe, né. E aí era eu e ele, aí foi que a minha mãe tomou a decisão de me enviar para Manaus, né. Aí eu cheguei aqui em Manaus, fiquei um tempo aqui e tive a proposta de ir trabalhar para São Paulo, né. E aí com 15 anos eu fui embora morar em uma casa de família em São Paulo, né. E aí mudou, assim, muita coisa na minha vida, né, mudou minha forma de enxergar uma família, né. Ali era uma família e eu ficava admirada, né. E
também ficava admirada, assim, que os homens, diferente daqui, né, tem alguns homens aqui que olham, assim, para a mulher ou para a jovem com malícia, né, e lá quase a gente não via isso, né, eu quase não via isso. Então, assim, pessoal, vim resumir para vocês um pouco sobre mim, né, de como que era a minha vida, né, antes de Jesus Cristo me receber, me purificar, né, me transformar. É claro, né, que a nossa luta, ela é constante, né, é como eu sou ensinada, né, com que o Espírito Santo ensinou para o meu apóstolo, né, que cada pessoa tem uma batalha diferente. Eu, né, essa batalha, esses espíritos malignos de imoralidade sexual, de pobreza, né, de escassez. E você já pode ser de mentira, né, ou na sua família, né, de roubo, de mentira, de outros inimigos, né. Mas uma coisa é certa, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, independente de você saber ou não que ele está agindo na sua vida contra você, ele está agindo sim, né? A todo momento, a todo instante, ele está agindo contra você, né? Ele também, assim como ele tenta a todo momento também contra a minha vida, mas o sangue de Jesus tem poder e repreende o Satanás, né? Em nome de Jesus Cristo, né? A autoridade de Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus Cristo que vai nos convencendo, né? Assim como eu fui convencida, né? Você também, eu creio, né? Essa pessoa que você ora por ela também vai ser convencida, né? Assim como eu, infelizmente, conheci esse lado de imoralidade sexual, né? Que abrange pornografia, masturbação, né? Todas essas nojentices, né? Assim como pessoas também já conheceram adultério, mas não fala, né, que adulterou, não dá esse alerta, né, do adultério, da mentira, né, de tanta coisa. Eu venho falar, né, para você que há sim transformação, que há sim mudança, mas é uma mudança de contínua, é uma batalha espiritual. Todo dia, todo momento a gente tem que estar vigilante. Então é um pouco, né, do meu testemunho, né, que eu venho trazer aqui para vocês, um pouco, né, dessa origem que me veio, né, de que eu não vim de um casamento, né, de um matrimônio, né, infelizmente, né, foi de uma união ilícita, né, e aí o Senhor Jesus Cristo me libertou e graças a Ele, né, é uma nova história a minha vida, né? Então, eu creio também que na sua vida também será diferente. E era isso que eu vim trazer hoje, né? Falando um pouquinho sobre isso, imoralidade sexual, né? E que os imorais, né? Os homossexuais, os avarentos, os mentirosos, idólatras, né? Tá escrito na palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. Então, é tempo de arrependimento, né? É tempo de arrepender e de você buscar ajuda enquanto há tempo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Um bom final de semana a todos. Até a próxima. Amém.